Hoje a gente está aqui em mais um podcast de referência, trazendo um grande ser humano, mestre de universidade. Vou deixar que ele se apresente. Mestre Danielson, Bom dia, bom Jorge. É um dia. prazer estar aqui, agradecendo o convite seu, né? É uma honra. Primeiramente, meu nome é Danielson, né? Danielson Guedes Pontes, sou professor do curso de odontologia da UEA, e lá a gente ministra aulas e participa da clínica dos alunos, aula de dentística, clínica integrada, estágio 2. E mais recentemente a gente implementou uma disciplina optativa, né, que eu acho que é o motivo do convite aqui, da gente vir falar sobre fundamentos da física quântica para a área da saúde. E aí já tem aí, estamos na quarta turma, né? E acredito que o pessoal esteja gostando, né? Que ninguém ainda me expulsou. E nem vai, se Deus quiser. É isso Olha, eu aí. vou começar assim. O nosso público que vai assistir vai ser acadêmico, vai ser profissional de saúde, Sim, né? O tudo bem. alcance um alcance, como está na plataforma do YouTube e Spotify, o alcance é livre, né? Então Sim, vai com chegar em certeza. muito Muita longe, gente, né? muita gente. E vamos começar pelo começo, né? O Uhum. que é a física quântica, professor? Bom, a física, né, assim, eu não sou físico, né? Eu Certo. gosto de estudar essa área também, mas a física ela pode ser separada em duas partes, né? A física clássica, que é Sim, aquela física newtoniana das leis de Newton, né? sim, Primeira, segunda, terceira lei de Newton, ação, reação, força, massa vezes aceleração. E a outra parte é a da física que estuda o micro, né? Que estuda a formação da matéria, que são os átomos, que são as sim. partículas, né? E aí ela recebe esse nome de quântica porque em 1900 um pesquisador alemão, né? O Max Planck, ele teorizou essa ideia e ele cunhou esse termo quantum para falar sobre a quantidade de energia que um elétron usava para sair de uma camada para outra. E Sim, aí tudo que se diz respeito a estudo dessa parte da física a nível de partículas, o termo quântico acabou sendo empregado, né? perfeito. Mas assim, o termo mais científico seria, física de partículas, né? Sim, Física de partículas. muito bom. É isso aí. E como é que, de onde que surge essa ideia? Por exemplo, o senhor é mestre, né? Uhum. Na disciplina de dentística, nas disciplinas ordinárias da Da odontologia, né? odontologia, sim. Nesse sentido, tecnicista que a gente passa por lá, da formação, da onde que surge, da onde que vem essa ideia de levar os princípios e os fundamentos da física quântica, né, para A área da a saúde. área da saúde, mais necessariamente para implementar, me corrija se eu estiver Uhum. errado, a primeira disciplina no Brasil. Eu acredito que seja realmente, né? Com esse foco assim, a gente não tem acesso a nenhuma outro contato com algum outro colega que esteja fazendo algo parecido, mas a ideia surgiu, Jorginho, o seguinte, porque muitas coisas que são ditas e são feitas já na área médica, elas são empregadas e são utilizadas com conceitos da física de partículas, da física Sim, quântica. Exemplo, os exames, né? Uma tomografia usa tecnologia de átomos, sim. entendeu? Para poder obter a imagem. Ou seja, a gente já tem a física quântica ali, né? Ali. Trabalhando, Então, né? nessa parte de recursos tecnológicos, ela tá nisso daí, Tá nos equipamentos, tá nos tá na equipamentos, tá tecnologia, na né? tecnologia, Perfeito. tá? Mas existe outra parte que vai além disso daí, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem a relação dela com aquelas eh, terapias complementares, que Sim, inclusive é reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, pelo SUS. O SUS implementa essas terapias como terapias complementares para sim, obtenção de saúde, que é o caso do Reiki, sim. né? E o Reiki, ele trabalha com essa questão de energia e trabalha com essa questão da cura, que a explicação para a ação científica do Reiki é baseada nas teorias quânticas, né? Legal. É baseado nas teorias
é da física quântica, da troca de Da energia, troca de do energia. emaranhamento quântico. Então, quer dizer, falta só fazer esse link, entendeu? Muitas vezes a gente está lendo artigo, selecionando artigo, porque lá na disciplina os alunos eles apresentam seminários sobre os artigos, e a gente observa que tanto os pesquisadores da área da física como os pesquisadores da área da saúde, mais na área da saúde, né, eles encontram os resultados, mas se deparam com uma barreira que não consegue explicar por quê. E se ele for pegar conceitos da outra área, da física, esses conceitos parece assim que foram feitos para explicar aqueles resultados, entendeu? Então a gente resolveu juntar isso daí Legal. e poder abrir a mente, né, dos alunos, porque Sim, lá na escola a gente tem o curso de medicina, enfermagem, odonto e educação física, sim, né? Então, os alunos, é uma disciplina optativa, e os alunos que se inscrevem, eles são desses quatro cursos, esses três cursos. E aí, hoje, não dá mais para a gente ficar achando que a medicina é só uma medicina puramente, vamos dizer assim, materialista, né? sim, A medicina hoje ela está muito aberta para esse lado da espiritualidade, por sim, exemplo. A gente tem várias universidades no mundo que já tem a disciplina de sim, medicina e sim, espiritualidade, né? Várias associações médicas no Brasil já incorporaram esses conceitos da sim, medicina e espiritualidade nos seus corpos, sim. né? De Acho isso muito válido. especialistas. E a física quântica ela consegue explicar esses efeitos que a espiritualidade consegue fazer no corpo biológico, Sim. né? Eu vou contar uma história aqui para explicar um pouco dessa questão, né? Que quando o nosso grande mestre e médico também curava, ele curava sem equipamento, sem medicamento. Ele curava com a força, né? Jesus Cristo fez muita cura, né? Sim. Com a força. Só que ele não pôde multiplicar isso diretamente para todos nós. Então, Uhum. surge aí a medicina ao longo do caminho da humanidade, e aí vem um pesquisador que descobre ali um microscópio, o cara descobre a bactéria, o outro descobre um antibiótico, Exatamente, o conhecimento através da ciência, né? E eu acho muito importante esse trabalho da física quântica, também andando junto aqui, paralelamente com a espiritualidade, para resgatar o que muitas vezes a gente deixou se perder no meio do caminho, que é a fé sim, sim, no tratamento, né? Que é o sim. efeito placebo. Toma esse remédio que você vai ficar curado. Uhum. A gente vê muita coisa hoje no efeito nocebo. Não adianta tu tomar que não vai ficar bom. É o É, contrário, né? é. Então, A ciência, né, eu consigo, assim, organizar o pensamento, assim, a ciência é uma verdade dinâmica, você está entendendo? sim, Por que que é uma verdade dinâmica? Se você for pegar lá no tempo de Roma, né, quando a pessoa tinha uma febre, o médico ia lá e sangrava a pessoa, porque quando perdia o volume de sangue, diminuir diminuía o a volume da temperatura. temperatura, então ele acreditava que estava fazendo bem, e estava fazendo mal, Sim. né. Então é uma verdade dinâmica. Podia Então, morrer de choque hipovolêmico, né? exatamente. Então, com o passar dos anos, o conhecimento vai sendo descoberto através do desenvolvimento de tecnologias, né? Por Sim, exemplo, só no século XVII que começou-se a ter acesso a microscópio. sim. Então, como é que você vai descobrir, por exemplo, a existência de vírus, de bactérias, sem ter um Do microscópio? DNA, né? Não é possível, Não é né? possível. E hoje isso aí já está mais do É, que todo mundo já reconhece isso daí, né? Então, o que que a gente hoje não sabe e que vai ser descoberto daqui a algumas décadas, ou talvez até daqui a uns 100 anos? Então, isso a gente tem que parar para pensar. sim, Mas só que o que a gente não sabe não quer dizer que não exista, perfeito, eu né? Então, concordo. assim como as bactérias e os vírus não existiam na época de Roma, na verdade, não se conheciam que existiam, Não mas elas, conseguiam ver, né? mas elas estavam lá, né? Elas existiam e atuavam. É. Então, hoje existem alguns conhecimentos que estão sendo descobertos, mas que sempre estiveram Sempre existiram, né? sempre existiram, estiveram nos influenciando. E como você falou muito bem, né? No tempo lá de Jesus, ele fez muitas coisas que hoje os conceitos da física explicam, pô. Exatamente. Entendeu? É por isso que eu peguei esse A gente exemplo. não tem a capacidade de fazer o que ele fez, É, mas hoje é entendido como que foi feito. Se você exatamente. fizer uma busca aí na internet, no YouTube, você acha vários vídeos explicando
os milagres que Jesus Sim, fez de modo científico, exatamente. entendeu? Porque o conhecimento já chegou. E hoje, de uma certa forma, isso é visto pelo prisma da física quântica, né? É, entendeu? Então, isso daí é uma realidade que o futuro médico, enfermeiro e o futuro cirurgião dentista, ele tem que estar aberto a receber essa informação. Profissional de saúde em geral, né? Exatamente, entendeu? É, eu acho que, como que, assim, eu tenho certeza que toda profissão, ela pode impactar e começa com uma pessoa, sabe? Uhum, Esse ditado que uma andorinha só não faz verão, faz sim. é, Por exemplo, o senhor como mestre já está fazendo esse verão, porque tem que começar com alguém. é. É um movimento isso. Isso é um movimento. Isso daí surgiu assim, né, assim, foi uma, vamos dizer assim, foi uma intuição, né? De algum lugar que veio na minha mente, porque eu estava lendo assim esses artigos, lendo livros, não só da área da odontologia, e aí me veio assim aquela coisa, pô, eu tô na universidade, eu tô lá formando futuros profissionais de saúde, isso tem tudo a ver com a formação do profissional de saúde, e me senti na responsabilidade de tentar. Sim, Então, submeti o projeto para passar pelo corpo docente, para ser avaliado, para ser aprovado como uma disciplina optativa, né? Claro que no início chocou um pouco, entendeu? sai do óbvio. Sai do óbvio, mas foi aprovado. Sim, Foi aprovado. E aí falei assim, ó, vou entregar na mão de Deus, né? Vamos fazer. Se for para ser, vai ser aprovado, eu vou dar sequenciamento a isso. E aí foi aprovado e eu comecei a fazer, meti a cara e comecei a fazer. E o legal é a resposta, porque você já foi lá, né? Já sim, te convidei para fazer avaliação dos sim. seminários. Eu convido sempre profissionais da área da saúde para ir verem os artigos, Legal. porque muitos artigos que hoje fazem essa relação é da pandemia para cá. Entendi. Entendeu? Então as pessoas nem conhecem isso. Você não vai ver isso em lugar nenhum. É de 2020, 2022, É recente, né? 2023, 2024. Agora teve um recentemente falando de reiki. Entendeu? Então isso aí para cair na mídia é coisa de 10 anos que às vezes chega. Entendeu? Então, e às vezes não interessa, né? Em alguns grupos que essas informações cheguem, né? É, Então, a gente está lá fazendo esse trabalho, né? Com muita responsabilidade. Tudo que eu coloco nas aulas é baseado em artigos científicos, legal. né? Baseado em Mesmo artigos. porque Claro, é claro que uma universidade pública, né? eu tenho minhas opiniões pessoais, né? Claro. Que eu procuro deixar de lado, mas eu só falo aquilo que estão nos livros, estão nos Sim, artigos perfeito. científicos. Esses artigos são selecionados de plataforma de buscas internacionais, como o Sim. PubMed, o Scientific Direct também, Uma né? coisa séria, né, professor? Então os artigos que estão lá é tipo B2 para cima. Legal. Então é tudo coisa séria, né? De vários centros de pesquisa a nível mundial. Tem artigos dos Estados Unidos, artigos da Espanha, do Irã, da Inglaterra, Alemanha, do Brasil, Chile, Legal. mostrando vários assuntos que você consegue a explicação pelos conhecimentos da física de partículas. Legal. E como que a física quântica pode influenciar, né, dentro desse escopo da disciplina, positivamente na saúde do indivíduo ou negativamente? Vamos falar, por exemplo, aqui um exemplo prático no Hum, dia a dia. Como que a música pode influenciar sim. na recuperação, na saúde, É, na lá, melhora ou na piora desse indivíduo? Qual é essa correlação da música com a saúde que um dos artigos lá que eu tive a oportunidade de participar foi muito bem sim. defendido lá? O que que acontece? Tudo, né, para física de partícula é vibração, né? Sim, Tudo é vibracional. Tem uma frequência de vibração. Então, é, relacionando à saúde, a gente, como corpo biológico, a gente é formado por átomos, né? Como é que funciona isso? Você tem o corpo biológico, esse corpo é formado por órgãos, né? Esses órgãos têm formação de tecidos, que são formados por células, que são formados por moléculas que possuem átomos. vai diminuindo, né? Esses átomos, eles estão vibrando, certo? Eles estão lá em vibração o tempo todo. Aí o que que acontece? A onda sonora, ela é uma onda mecânica, ela não é uma onda eletromagnética. Só que ela é percebida por nós de duas formas, uma direta e uma indireta. Legal. A direta é através de células que estão aqui no nosso
ouvido, né? Ciliadas. Essas células são específicas para isso, são especializadas nisso. Elas recebem a onda sonora, captam essa Capta, vibração. né? São os captadores. Então, essa captação da onda mecânica do som vai para o cérebro. Isso aí é identificado, entendeu? E a gente, conforme a sensação que esse som nos causa, vai liberar uma série de hormônios no nosso corpo. Muitas Perfeito. vezes até atuando de uma maneira que vai aliviar dor, né? Nos causando sensação de analgesia. Legal. Então, por exemplo, aqui numa clínica odontológica como a sua, se você vai fazer uma cirurgia de implante, se você vai fazer uma cirurgia de siso, ou até mesmo um atendimento comum, se você ambientaliza aquele atendimento com uma música agradável, que não seja muito rítmica para não causar ansiedade, né? Que seja Num volume. uma música tranquila, até uma música de meditação, você traz o paciente, tira o paciente aquela coisa da ansiedade de, estou indo no dentista, dentista dói, eu vou sofrer e tal. Então, isso ajuda o teu serviço, o teu tratamento, entendeu? E ele vai ter, muito provavelmente, uma resposta melhor para aquilo que você vai fazer nele. Então, isso é uma outra forma, essa é a forma direta. A forma indireta, que foi comprovada lá naqueles trabalhos que você viu, é o seguinte: pesquisadores pegaram culturas de célula, né? Cultura de célula. Então, não é um indivíduo com uma consciência, com a sua emoção, nada. São culturas de célula numa placa de vidro e expuseram essas células a diferentes tipos de música. E aí, essas células, no caso, eram células de câncer de mama, né? Da professora Mônica Capella, lá da Biofísica da FRJ. E foi comprovado que quando essas células elas estavam expostas a um determinado tipo de música, como por exemplo a Quinta Sinfonia de Beethoven, essas células cancerígenas morriam, Olha isso. não continuavam a sua vida útil. Sim. E isso não foi só lá com a professora Mônica lá da FRJ, também teve um trabalho no Chile, aí já associando células de câncer gástrico. Então, quando você tem um câncer, o que que você quer, Jorginho? É que aquele câncer não cresça, que as Sim. células não se proliferem, né? Então, esse trabalho do Chile, por exemplo, ele pegou células de câncer gástrico e expôs a uma música do Mozart, uma música do Beethoven e a uma banda de rock dessas metal pesado aí, que eu não vou Certo. falar o nome para Claro. prejudicar a banda. Nada contra, né? Nada contra, mas dessas Tem o seu bandas. momento, né? Aí que aconteceu? A música do Mozart, as células não se modificaram em nada. A do Beethoven, as células morriam. Então, ou seja, elas estavam fazendo o que a gente não, exatamente o que a gente não, que a gente quer que elas façam, que elas não se proliferem. Sim. E a música de metal rock pesado, inclusive com letras assim grosseiras, né? O que que acontecia? Essas células, elas tinham a sua viabilidade aumentada. Ou seja, Olha isso. facilitava que elas se mantivessem vivas e, consequentemente, crescessem, né, ali naquela cultura. É. Então você começa a tentar explicar isso daí, e aí como é que você explica? No artigo eles não encontram uma explicação, só encontram os efeitos. Então você vê que tem um trabalho no Brasil, tem um trabalho no Chile, tem outros trabalhos também na Ainda não foi Finlândia. revelado assim, ainda não foi revelado cientificamente toda a explicação, mas já sabe o que está Não, acontecendo, o né? trabalho é publicado, então ele é um dado científico. Isso Sim, acontece. isso acontece. É. Sim, E veja bem, eu estou falando aqui na cultura de célula. em dois Então, casos distintos, dois né? casos distintos. Então, o que que acontece? Na cultura de célula, você não tem a influência da emoção da pessoa, Sim, totalmente neutro, você né? não tem influência do ambiente, Meio, né? você não é puramente vibracional da onda do som chegando naquela célula. Então, Provando que aquela o onda, aquela. artigo ele tem um trecho que fala assim: há uma atuação a nível molecular. É sério o negócio, né? Então, o que que é molecular? O que que forma uma molécula? Átomos. Átomos, E átomos são feitos de quê? De elétrons. prótons, elétrons, nêutrons, No quarks, último nível do e negócio, último né? nível do negócio. E isso daí é o quê? Física de partículas, pô. Fica quântico, né? Então eles estão vibrando, estão sofrendo influência desse tipo de música. Aí você começa a ver o quê? O teu corpo, ele é, vamos dizer assim, uma super construção de átomos. Tem bilhões e quinqualhões de átomos no teu corpo, né? Então quando você está ouvindo uma música,
que você acha que não tem influência nenhuma na tua saúde, será que não tem mesmo? Quando Entendeu? a gente vai para. Eu estava conversando aqui com a equipe esses dias que. Por que que a gente tem que se preocupar com essa música aqui na clínica, no caso? Com o ambiente, com a limpeza, com a iluminação, a aparência, com tudo. A Sim, forma da gente andar, a forma da. Tudo, tudo, tudo. São os detalhes, né? é. Isso não é só visual, não é só auditivo. Isso não é só sinestésico, é muito mais profundo. Eu tenho essa noção e falo bem assim, um exemplo. Quando você está estressado na cidade, barulho de carro, buzina, congestionamento, o que que você faz no final de semana? Na primeira oportunidade, vai para uma cachoeira, para um sítio, aí ouve aquele rio show, os passarinhos cantando. Aí o que que você fica lá? Você entra num estado de relaxamento. É. Porque a natureza, por si só, já tem uma frequência de alto nível de paz, de relaxamento. Então, eu penso que a natureza, ela por si só já é curativa, Ela né? é um filtro, né, É um cara? filtro. É. Por exemplo, se você está num ambiente carregado, de discussão, de briga, de violência, de tudo mais, existem algumas formas de limpar isso daí, né? Aí já não é mais física quântica, mas faz parte do Sim, processo de saúde também. Por exemplo, a primeira forma é você, vamos dizer assim, dissolver aquelas tensões energéticas ali, aquele sim. eletromagnetismo carregado. Então é o sol. Sol, É. Então o sol ele entra e ele vai limpando tudo. sim. Tem que ter luz solar, né? É. Segundo é o contato com a natureza, Sim. né? Esse contato aí, é... depois eu posso te mandar o vídeo para você botar Tá, aqui pro tudo bem. pessoal, em que nesse vídeo mostra evidentemente a diferença que tem de você andar aqui nesse chão com concreto, com um piso, e você andar no solo. Quando você anda no solo, no gramado, na terra, existe uma transferência de eletromagnetismo sua Sim, com a terra. sim. E isso daí vai, vamos dizer assim, eliminando aquela É. tensão, aquela carga negativa que tu carrega. Então, durante a tua semana, durante o teu dia, você pode ter um estresse por um problema aqui na clínica, ou discutir com alguém, ou se estressar, ficar revoltado porque viu uma notícia que te gerou indignação. Tudo isso vai Sim. diminuindo a tua vibração, né? Eu vi em algum E lugar. aí, você fazendo isso, você, vamos dizer assim, limpa, entendeu? Você Sim. limpa isso Eu daí. acredito nisso. Eu acredito muito Mas nisso. isso daí não é questão de acreditar, não. Isso aí está comprovado É, cientificamente, pois é. entendeu? Os trabalhos, por exemplo, que falam de cura à distância, DHI, procura aí, DHI, Distant Healing Treatment, né? O Intention. Esses trabalhos, eles todos trabalham com isso daí. A explicação deles é fundamentada no entrelaçamento quântico, na troca de energia não local, entendeu? Que é o entrelaçamento quântico, Eu da tô, física eu tô quântica. falando que eu acredito, porque se eu deixar de acreditar, vai continuar existindo, mas é que É aquilo, eu creio nisso. é o início da nossa É, conversa. é. A gente não sabia que existia vírus e bactérias na época de Roma, mas eles estavam lá, pô, Eu falo, entendeu? eu falo assim, rapaz, se você deixar de acreditar ou não, vai continuar existindo, mas eu quero compartilhar que eu acredito. Eu conto uma história bem assim pro meu sobrinho. Já pensou, tu chega lá na época lá de 1500 com os navegadores, os colonizadores, e aparece do nada assim com um smartphone. Olha, o futuro da humanidade vai ser isso aqui. É. Ninguém vai precisar mandar uma carta para passar 6 meses, não. A gente vai mandar por WhatsApp. Então, ó, Fogueira. a ciência é uma verdade dinâmica, pô, Fogueira. O cara ia pra entendeu? fogueira naquela Ela época. muda. Era um A gente, herege. exatamente. Por exemplo, Galileu Galilei, ele foi condenado à prisão, né, perpétua, porque ele disse que existia o quê? O heliocentrismo, pô, Já entendeu? pensaste uma coisa Já dessa? pensou um negócio desse? Ele morreu cego, visualizando o eclipse solar lá, que não tinha uma proteção, né, em casa, mas ele foi condenado pela igreja, É, ninguém, entendeu? e ninguém. E hoje em dia, somente recentemente, o Papa João Paulo II considerou o que ele falava uma verdade. Ou seja, o Papa João Paulo II é o quê? 1990, alguma coisa assim, não lembro agora Os as datas. confrontos religiosos, né? Pois é, então olha quanto tempo levou para a igreja reconhecer isso Sim. daí. É. Então hoje, às vezes, é, os fatos estão aí, né? Muita gente, quando você fala sobre esse assunto, tem duas coisas que os críticos colocam, né? Primeiro que eles acham que a mente, que a mente é o cérebro, né? Que a consciência é o cérebro. E segundo, que eles acham como que uma coisa
que está aqui pode influenciar numa outra que está longe, à distância, que não tem um contato físico. Como? Como? Só que se você pesquisar aí, você vai ver. Procura aí sobre teletransporte quântico. Sim, telepatia, né, Esse também. teletransporte quântico, empresas como o Google, né, A e outras, internet, né? e outras empresas de tecnologia já estão estudando e já estão fazendo, né? O Google, ele, uns 3 anos atrás, lançou um computador que fez um cálculo que levaria milhares de anos para se fazer com os computadores convencionais mais É. modernos. Ele utilizou uma tecnologia quântica para isso, entendeu? Tem uma pesquisa, não me recordo agora, que é exatamente isso que fala sobre isso, que não importa a distância dos elétrons, um influencia É no o emaranhamento quântico, né? o emaranhamento quântico, é Isso isso daí, daí. Jorginho, olha só que interessante. Emaranhamento quântico surgiu de um artigo, um experimento mental lá, na década de 30, onde o Einstein, o Podolsky e um outro pesquisador, eles teorizaram isso daí, que era o paradoxo EPR. Aí surgiu a ideia do entrelaçamento quântico, né? Isso em 1935. Sabe quando que isso foi comprovado cientificamente? 2015, Nossa, 80 anos depois. Então veja, a gente vê que é um processo. Qual é o sim, processo? Sempre vem o surgimento da ideia, da teoria. sim, Ainda não existe tecnologia, mas se aquilo for uma verdade, ela vai ser comprovada. Por exemplo, na década de 60, teve um pesquisador chamado Huygens que sim, teorizou o campo de Higgs e a partícula sim, de Higgs. E aí só foi comprovada a existência dessa partícula em 2012, um entendeu? tempo depois, né? Com o desenvolvimento do acelerador de partículas lá na Suíça, né? E o que que é o campo de Higgs? O campo que foi teorizado na década de 60 por ele. O campo de Higgs é a força do mestre Yoda do Star Wars. Sim, É exatamente aquilo que o mestre Yoda falava. O campo de Higgs é um campo invisível de energia que está em volta de tudo. Está aqui entre a gente, está em volta ali entre em as árvores, tudo, pelo ar, no espaço. E a partir vamos dizer assim, desse fluido, né, desse campo, é onde surgem as partículas, onde vai surgir o bóson, que é a menor partícula que se tem notícia, sim, que a partir dele vai começar depois a formar quarks, os quarks vão se unir e formam um nêutron. Aí se unem de uma forma diferente e formam um próton. Formando o próton e nêutron já é capaz de formar um núcleo atômico que vai atrair elétrons, então vai criando matéria. Então, quer dizer, isso aí é, foi teorizado na década de ele 60 e chamava a partícula de Deus, né? foi chamado com esse apelido, porque a partir daí surgiria tudo, né? É. Toda a criação, a matéria surgiria tudo. Outro aspecto importante nesse conceito aí é o seguinte: a gente só sabe, só consegue é, observar a matéria tangível, Sim, né? Por exemplo, esse copo aqui é uma matéria tangível, a mesa, a plantinha. até onde a nossa cognição É, permite, né? E essa matéria tangível, ela representa cerca de 4% só da matéria no universo. Já pensou uma coisa dessa? Então, 96%, 95 alguma coisa por cento da matéria é matéria escura, que não absorve nem emite luz, né? Mas Então, existe, mas a gente não vê, mas né? existem, já está comprovado cientificamente através dos cálculos da física. Ou seja, a gente vive num mundo muito, Entendeu? muito, E o que que acontece? Se você começa a estudar isso aí, ver isso daí, começa a entrelaçar os conhecimentos, você vai ver que tudo é uma coisa só, pô. sim. Tem Entendeu? também uma outra teoria, né? Da dupla fenda da física quântica. Eu acho esse experimento, assim, incrível, porque quem muda o resultado, nada mais, nada menos do que o observador, né? O experimento da dupla fenda, né, rapidamente aqui, ele provou que o elétron, que é uma partícula, uma matéria, ele pode se comportar como onda, ou seja, como uma onda eletromagnética, né, que não é uma matéria, ou ele pode se comportar como uma partícula. Então, lá no experimento, tinha duas fendas e eles faziam. Foi em 1961, se eu não me engano. Ele jogava o feixe de elétrons e passava pela fenda. E era para ele se comportar como se fosse partícula. Só que ele se comportava como onda. Aí eles queriam saber por que que ele se comportava dessa maneira. Aí colocaram um instrumento de medição
para saber por onde o elétron estava passando. Quando eles colocaram o instrumento de medição, aí o elétron deixou de comportar como onda, começou a comportar como partícula. Aí isso embaralhou a cabeça dos caras todos. Já descobriram outra coisa, né? Que aí o É, observador muda o resultado do negócio, né? exatamente, entendeu? Muito Aí bom, né? o ato de medir, que é o que você está falando de Sim, observador, o ato de medir fez com que o elétron mudasse seu já muda, né? comportamento, entendeu? Quais são os outros exemplos, assim, que, assim, de uma forma prática, que a física quântica tá, que influencia nesse processo de cura, de melhoramento do ser humano, na saúde, no caso? Então, cientificamente falando, em termos de artigo, né, comprovação, o mais claro é essa troca de energia do reiki, Legal. né? Esse daí não O tem mais, próprio indivíduo, não, então. não tem discussão. O que que é o reiki, né? O reiki foi descoberto lá no Japão, né? Não lembro agora do nome da pessoa, mas é uma terapia em que você vai fazer a transferência de energia sua, vai usar a energia do campo de Huygens, né? Que é um Sim, nome que ele chama é outro, do campo de energia universal. sim. No Reiki chama campo de energia universal. Só que esse campo de energia universal, a definição é igual à do campo de Huygens. Legal. Então, ele vai trocar essa energia sua e do campo para a pessoa que está necessitando. Isso pode ser feito localmente, só que sem toque, né? Só com a imposição das mãos ali na área que está tendo Uhum. algum problema. Só que o reiki também pode fazer isso não localmente. Então, estamos nós aqui, você tem alguém que está acamado num hospital, passou por uma cirurgia. Se nós fôssemos mestre reiki, nós poderíamos fazer aqui uma meditação e enviar nessa energia de cura para quem está lá acamado. Legal. E parece coisa louca, mas tem vários trabalhos fazendo isso cientificamente, né? Então, comprovando o quê? Que quem recebe essa intenção, às vezes de oração, não só do reiki, mas de oração também, é capaz de sentir menos dor no pós-operatório, Legal. é capaz de se recuperar mais rápido quando está hospitalizado, e quando passou por uma cirurgia, por exemplo, de remoção de um tumor de câncer. Entendeu? Então, vários trabalhos publicados no PubMed, revista Legal. científica Muito de bom. qualidade, Muito bom. entendeu? Então, o que que explica essa ação do Reiki? É a ação não local do emaranhamento quântico, do pensamento, entendeu? Essa energia transmitida pelo Exatamente. éter, né? Pelo E o Reiki é utilizado no serviço público, no SUS. Eu vou falar uma coisa aqui de um trabalho que eu faço aqui na clínica. Eu tô com a equipe do lado. Se eu sentir que a pessoa está vibrando uma energia de nervosismo, eu peço para ele ficar firme para manter a corrente, Uhum. porque o paciente ele tá feliz da vida lá ou está nervoso? É, Ele tá já está nervoso. nervoso. Então ele já começa essa transferência, ela ocorre de uma forma muito natural durante o procedimento cirúrgico. A pessoa que não está com tanta experiência, ela começa a vibrar no nervosismo do paciente, do indivíduo, que Uhum. transfere, né? Uhum. Transfere. Aí eu percebo que ele diz, olha, mantenha firmeza porque você está entrando numa frequência do paciente. Aí eu brinco, só quem tem direito de ficar nervoso no consultório é o paciente. É. A gente tem que manter a corrente ali firme. Claro que a gente sabe dos riscos, sabe como é que é, né? Esse procedimento médico odontológico cirúrgico tem uma atenção. Não Uhum. dá para você, agora eu sei, agora eu já sei, nunca é Isso é assim. tão importante que você está falando, né, Jorge? Eu também tenho um consultório. E eu tive um paciente há um tempo atrás que ele foi perdendo alguns dentes e ele não quis fazer implante por conta dessa ansiedade, da medo, da cirurgia. Medo, Mesmo você mostrando vários casos, demonstrando várias experiências, isso, mostrando fotos do antes e depois, ele tem uma coisa na sua consciência que não quis passar por aquilo e teve que fazer uma prótese convencional de é, PPR, né? E assim, uma pessoa que pois é. teria condição de fazer tranquilamente, E, tanto de saúde, nenhum problema médico para sim, fazer, como financeiro. Mas tem um problema. ficou no simples Pois é. por uma Aí cabe questão da consciência, né? aquela questão, né, mestre? Quem colocou esse indivíduo lá? Porque quem plantou essa ideia lá? Quem Uhum. plantou essa experiência? Que lugar que esse cara foi? Como que ele É, chegou nesse seus entendimento, traumas, né? nesse trauma? É, Então, por isso que eu acho muito importante essa disciplina para entender que o trabalho odontológico, médico, não é uma coisa tão somente mecânica, tecnicista, vai muito além, vai é. muito além. A gente é o seguinte, a gente trabalha com o indivíduo, né? Então, por exemplo, o pessoal da física, da área da matemática, não todos, mas muitos, às vezes, não tem nenhuma crença.
eles são, vamos dizer assim, não acreditam Na na existência, né? existência de algo divino, espiritualidade, nada, eles são bem céticos, Uhum, né? São ateus. Muitos, muitos mesmo, sim, né? Mas tem alta inteligência, que é um sim, dom divino isso sim. daí. E nós da área médica, a gente, no dia a dia, por mais que às vezes você ainda não tenha a gente se depara com situações que só essa área pode explicar. E aí, se você for lá atrás, você vai ver que os gregos já diziam, né? Que a gente é corpo, né? Mente e espírito. Espírito. Então não adianta a gente querer só tratar o corpo Não tem como. e nem tratar só a mente, né? Através da psicologia ou psicologia. Você precisa também ter noção que existe o espírito, É. entendeu? Então tá tudo correlacionado aí, E por onde que entendeu? essa informação que, né, 400 anos antes de Cristo, por onde que essa informação entra? Pelo coração, pela humildade. E a gente foi fechando ao longo do tempo, né? Não estou É, generalizando, né? A sim. gente ficou muito cético porque a gente só quer o É como que se é fosse um provável. crime falar disso daí, É, né? a gente quer provar Deus, a existência de Deus numa placa de Petri, né? É. A gente quer provar a existência de Deus num tubo de ensaio, né? Não é Uhum. assim que funciona. Eu defendo a minha linha de pensamento de uma forma muito simples, não é filosófico, é simples, é um pensamento mesmo simples. De onde vem esse pensamento? Não da minha mente, mas do meu coração. Um homem teria capacidade de qualquer coisa de deixar isso ao atoísmo? Será que não tem uma força maior? Tem, com Né? certeza. Com É, certeza eu com penso assim, certeza com tem. certeza. Então, Essas leis todas da física, da química, essas leis todas não são o acaso, não pô. são do humanas, o homem que Isso aí é revelou. uma engenharia muito Muito complexa para se complexo. criar, entendeu? Não tem como. Não tem como isso daí. Você vê, você estava falando agora de preparar o ambiente, estar limpo, se arrumar uma roupa boa para poder atender. Isso tudo tem a ver com física, Tudo entendeu? influencia. Forças de atração, É, forças de segregativas, isso daí, entendeu? Então, na aula lá eu coloco um é. exemplo assim, né? Da Charlize Theron lá, ela arrumada e ela desarrumada. Ave Maria. Você quer ir na dentista dessa Charlize ou dessa outra Com aqui? certeza arrumada. É, né? Então, Não fazendo, não, claro, não fazendo julgamentos, né? não, Né? mas assim, a questão é essa. A questão é essa. Independente do que você pensa, a realidade ela tá aí. É. A Você não percepção, né? pode brigar contra a realidade, entendeu? É o que aconteceu com Galileu, né? Ele viu uma Ele coisa viu uma que realidade ninguém via, né? que era que para ele já era um fato científico, entendeu? E por mais que o Papa chegasse para ele e dissesse assim, olha, isso não é verdade porque está na Bíblia que está dizendo que acontece dessa maneira aqui. Aí ele falou, mas não é, é assim. E aí ele foi execrado, foi, né, colocado em prisão domiciliar perpetuamente. Só que é a realidade, não tem como Mas mudar, isso parece uma coisa dos grandes visionários, né? Sócrates, Jesus Cristo. O entendeu? cara viu diferente, mas ninguém vai ser crucificado mais, não, tá? Não, ninguém vai ser mais crucificado. Mas Porque assim, às vezes, mas eu quero ser dentista, mas eu quero andar com minha calça rasgada. Tudo bem, é o seu direito. É o seu direito. Mas isso não está contribuindo para a tua profissão positivamente. onde tu vai usar essa calça rasgada? Num show de rock? Pode ser, Tá né? valendo. Exatamente. Mas mesmo assim, Jorginho, eu quero que você entenda o seguinte: isso tudo gera Sim, vibração. sim, Então, assim, é isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas, lá na cabeça dos meus alunos, sem parecer preconceituoso. sim. Porque a pessoa tem o direito de Só escolher, mostrar né? os fatos, A né? pessoa tem o direito de É, escolher, né? Por exemplo, tem gente que não segue nenhuma religião, que é ateu. E tem gente que ainda segue a religião das trevas, sim, né? E é a escolha dela, é, né? Então, assim, não me cabe dizer assim, mas é uma escolha dela, sim, né? Eu entendo que é melhor até nem ter religião do que seguir a religião das trevas, é mas verdade. você fica sujeito às forças. Então, assim, eu passo o que eu tenho tido como aprendizado, né? A minha experiência. Meu objetivo é fazer com que os meus alunos sejam melhores do que eu, entendeu? Em relação a E quê, professor? com relação à formação que eu tive, né? Ao conhecimento que eu posso passar e daí eles a poderem aprender mais. Em relação a conquistar coisas, por exemplo, você é um mau exemplo desse, né? Você foi meu aluno, hoje você, vamos dizer, é um profissional de sucesso, reconhecido, né? Então, isso eu fico muito feliz com isso, entendeu? E, e eu não gosto quando, por exemplo, chegam para um aluno.
e falam assim: a odontologia já não é mais aquilo, é um fracasso, não sei o que, não sei o que. Esse tipo de pensamento é que leva Sim, a atrair, tá apagando o fogo. a atrair a frustração, o insucesso, né, a Sim, depressão e tudo mais. É justamente o contrário. A odontologia é uma das poucas profissões que nunca vai acabar. sim, concordo. Por quê? Porque o ser humano sempre vai ter dente, ou não, Vai e vai doer, precisar de dente. Então não tem como uma profissão dessa ser ruim, cara. não tem como. Como em todas as profissões, tem profissionais ruins, É. né? O que Ou mal ocorre, intencionados ou mal formados. Mas assim, a profissão, ela não é uma profissão ruim, eu também acho, eu entendeu? concordo. Eu concordo com esse ponto de vista e vou abrir um parênteses para complementar. O que há uma distorção, né? É uma distorção produzida não pelos. Esse pensamento ele não surge da cabeça desse indivíduo, com certeza, não surge. Essa ideia é plantada na cabeça dele, ele começa só a reverberar aquele pensamento. É, Porque quando eu vejo o micro, ok, fico lá, posso ficar só lá. Que eu falo quando eu falo que o senhor saiu do ordinário, porque o que é o ordinário? É a gente ficar ali cuidando de dente, da boca em si. sim, sim, Quando você sai para olhar já o ser humano, você já saiu já daquele micro, já vem um pouco para algo mais panorâmico. E o que o senhor está fazendo, mestre, é muito mais amplo, eu vejo, para abrir mais, expandir mais a nossa consciência. E aí cabe aquela questão, né? Mas quem me deixou olhando só para a boca? Foi a minha formação. é, Ninguém me tirou de lá. Eu fui treinado para olhar só o dentinho, a boquinha lá, como cardiologista, ver só o coração, como o oftalmologista só vê o sim, olho. com Ainda certeza. existe isso, a gente sabe disso. Porque existe assim, existe uma sabotagem que é feita com todos nós, né? E o que que eu chamo assim de sabotagem? É que nos preparam para uma vida materialista. Sim, Só que é só essa vida materialista n- não nos traz a não felicidade, pô. resolve. Não nos traz a felicidade. Como é que eu faço essa analogia? Eu faço assim, por exemplo, você pega um traficante, né? Traficante de drogas. Ele tem muito dinheiro, mas como é a vida desse traficante, Miserável. né? Muitas vezes miserável. Pois é. Quais são os medos, as ansiedades? Ele não sabe o dia de amanhã, se ele Não não vai ser pode, não, traído por algum cara do lado. não pode ir no shopping passear. Pois é, entendeu? Um político corrupto. Mesma coisa. Pode ter muito dinheiro. Então a gente foi sabotado a achar que o sucesso é a obtenção do dinheiro, Só do dinheiro, e né? só do dinheiro, entendeu? E o dinheiro, o sucesso financeiro, ele vem pela consequência. Pela consequência. Quando um paciente, por exemplo, descobre que você está interessado só em tirar o dinheiro dele, o que que ele faz? Ele te abandona. Ele corre. Porque ninguém gosta de ser enganado. Perfeito. Entendeu? Mas quando ele está preocupado, ele percebe que você é diferente, que você quer resolver o problema dele, que você sabe resolver o problema Tá dele, que preocupado. você está preparado para resolver o problema dele e que por isso ele vai ter um custo. Cara, não tem custo para ele. É verdade. Não tem custo para ele. Porque ele ganhou o quê? Um cara que ele pode confiar. Todos nós gostamos de pessoas em quem a gente possa confiar. Entendeu? Então, quando a gente encontra isso, é o tesouro. Tanto como médico, como enfermeiro, como dentista, como engenheiro, como um advogado, É, você está entendeu? falando de um princípio muito importante da humanidade, que a gente deve sempre manter esse fogo aceso, que é o do confiabilismo. Isso. É o confiabilismo. Isso daí é um fundamento, uma lei universal. É o confiabilismo. Eu gosto muito disso. Então, assim, a gente sofre essa sabotagem. Eu chamo assim por quê? Porque lá no colégio, né, eu falo isso para os meus alunos, lá no colégio a gente é treinado a estudar para ganhar uma nota para passar. Sim, E quando está chegando no final, a gente é treinado a fazer uma performance para passar para uma universidade, sim, né? Então, recentemente eu tive um filho que passou por esse processo, por isso que eu estou falando. Então, é condicionado a isso. sim. Quando entra na universidade, o que está faltando para os alunos? Está faltando eles perceberem que não é mais a nota. Por quê, professor, você está falando isso? Porque agora é a profissão que tu escolheste para É a o tua vida. conhecimento, né? Agora é o conhecimento. Então, às vezes, se você tiver que reprovar uma disciplina, por exemplo, uma disciplina clínica, Jorginho, tu vai me entender. Peguei um Covid, então é mínimo 15 dias.
Aí fiquei 15 dias afastado. Aí depois teve algum outro problema, peguei mais 20 dias afastado. Chega no final do semestre, se você atendeu pouco, mesmo que você faça uma prova, mesmo que as faltas sejam abonadas, isso tá o quê? Tá te atrasando. Tu não Não viu? adianta você ter o 10 e não ter atendido, ter a experiência de fazer uma cirurgia, a experiência de fazer uma anestesia, ter uma complicação, resolver a complicação. Então, aquela disciplina, não adianta você passar com nota. Você precisa o quê? Aprender, Botar a mão na ter a prática, né? experiência. Porque você toca piano, eu toco piano também. Quanto mais a gente vai tocando uma peça, melhor ela vai ficando. É o treinamento, entendeu? Eu Então, sou o o aprendiz, aluno. eu sou o Eu, aprendiz do aprendiz. eu também. Então, o aluno, às vezes, ele fica nessa sabotagem de querer a Sim, nota. sim. Né? Quero nota, porque vem imaturo do colégio. E ninguém fala isso para Tá eles. naquele vício, né? Né? E aí, quando vai chegando perto, só se dá conta um pouco disso quando está chegando perto de formar. Eu sou um dos melhores alunos, mas estou me formando, não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, começa a ter depressão, começa a ter ansiedade, não sei o que, que eu vou fazer. Porque não foi buscando, né, essa formação a mais que É, não foi buscar o o conhecimento, né? conhecimento, entendeu? Então, assim, aí eu falo assim, tem que ir para congresso, tem que assinar revista, tem que assistir curso, consegue o estágio numa clínica que você se identifique, que você acha que, pô, lá eu vou Da conseguir tua, aprender. que aqui você pretende É, fazer uma especialização na área, né? exatamente, É. entendeu? E às Outros vezes, caminhos, né? quando eu fiz minha especialização de implante, lá no Rio de Janeiro, eu aprendi mais, cara, vendo os meus colegas fazer do que quando eu estava fazendo. Sim. Às vezes um paciente faltava, ao invés de eu ir para casa, eu ficava olhando lá o que ele estava fazendo, levantamento de seio É. maxilar, entendeu? Uma tuberosidade que estava O, mexendo. o- o- Então, assim, falta esse querer que eu vejo, assim, né? Na geração hoje, falta, assim, querer mesmo ter o acesso ao conhecimento. E isso aí é que vai fazer a pessoa sair da mediocridade, entendeu? E aí, quando você sai da mediocridade, fica mais fácil você ter o sucesso, o entendeu? que A o realização senhor profissional. tá falando aí me remete ao processo de transmissão de conhecimento de algumas localidades, né? De alguns povos, de alguns sábios, né? Por exemplo, os tibetanos, tem coisas que não está nada escrito. É tudo na tradição oral. Uhum, Ou você aprende ouvindo, ou você aprende vendo, mas tem que estar onde? Presente. uhum, Então, reforçando aquilo que o senhor falou, eu não acredito que a pessoa fique altamente competente só fazendo prova teórica. A prática é importante, principalmente na nossa área, medicina em geral. uhum, Recentemente, recentemente não, de uns 4 anos para cá, eu vejo cursos online de cirurgia, cursos online de cirurgia, nada contra o ensino à distância, não é isso. Não estou fazendo proselitismo aqui de A ou de B ou contra quem, não. É, mas reforçando, né, pegando um pouco do que o senhor falou, como que eu vou aprender algo se eu não estiver colocando a mão? Como é que eu vou uhum. aprender o exemplo do O piano, né? nível de aprendizado é muito pequeno, né? O que que eu vou aprender a tocar piano se eu não tiver piano para treinar? Exatamente, é isso aí. Olha, eu fiz um curso de piano, mas tu toca? Não, eu tenho o curso. Então, será que falta um pouco dessa consciência, né? Quem colocou esse indivíduo nesse É, pensamento? Faz o curso exatamente, comigo, tá aqui o curso, mas resolveu? Não, porque você não saiu com o principal, ou conhecimento, você está saindo com o diploma. E exatamente. diploma não opera, não resolve, Não resolve, né? exatamente. Então, também isso aí são os cantos da sereia do mercado, né? É, O mercado tem os encantadores de serpente, né? Vão mas, enganando aí. mas uma vez, olha, quando morava no Rio de Janeiro, eu fiz concurso público para a Polícia Militar. Para ser dentista da Polícia Militar, passei, né? Aí, na entrevista do concurso, depois é que eu soube que ele era coronel, que eu não conhecia nada de patente, fez várias perguntas, eu respondi. Aí, meses depois, quando eu estava no hospital atendendo, que ele foi lá pra necessitar do atendimento, eu atendi esse coronel. Aí, depois do atendimento, ele falou assim: Você não, fulano, fulano, na entrevista que eu perguntei isso. Aí eu falei: Sim, senhor, foi eu. Eu tô lembrando do senhor. E ele tinha feito a entrevista com centenas de pessoas, Meu cara. Deus. E aí ele lembrou da minha entrevista. Então, alguma coisa eu falei para ele que me fez ser lembrado E o que de uma foi? maneira significativa, né? As respostas que Ah, eu fui dando sim. lá para ele, Sim, né? sim.
assim, na minha percepção, sem falsa modéstia, eu acho que eu acertei todas, Entendi. entendeu? Então ele deve ter marcado Ah, isso sim, né? e Claro. assim, na etapa da entrevista, Jorginho, os colegas que estavam entrando levavam 5, 10 minutos, eu fiquei mais de meia hora, Sim. Tinha assunto, né? entendeu? Então ele me perguntava coisas, depois ele começou a me perguntar sobre a minha vida, onde que eu me Sim. formei, não sei o que, não sei o que. Fiquei um tempão. Aí, tanto quando eu saí, minha esposa, hoje minha esposa, que era minha namorada na época, desculpa, perguntou assim, Dani, o que que aconteceu? Por que você demorou tanto? Ah, eles estavam me perguntando muitas coisas lá, aí demorei. Mas o que que eu quero dizer? Quando ele estava lá no hospital, e eu atendi ele, e eu fiz um atendimento padrão, mas assim, para ele foi um atendimento diferenciado, ele falou assim, tenente, quem é bom sempre alcança o seu lugar. Olha isso. Aquela frase nunca mais eu esqueci. Entendeu? Então na entrevista eu marquei ele, no atendimento houve uma confirmação Sim. de que foi uma escolha certa, né? Eu ter passado. E aí ele cunhou essa frase aí, quem é bom sempre alcança seu É lugar. o encaixe, né? Vai se Entendeu? Então, encaixando, né? independente de onde você está, você tem que procurar ser bom. Como é que você procura ser bom? Com dedicação e conhecimento. É, e humildade para sempre querer aprender Isso, mais, né? exatamente. Então, se você não vai por esse caminho aí, vai pelo outro caminho, eu quero ir por aqui porque aqui ganha mais É dinheiro, mais fácil. é mais fácil, entendeu? Aí, meu filho, aí você só vai alcançar frustração e depressão e até se comprometer depois, eticamente, né? Sim, É, legalmente, às vezes também, sim. entendeu? Tudo, né? E financeiramente, o que você tanto procurou, você não encontrou, encontrou o pior, né? É, Não existe caminho mais fácil, não existe existe processo, caminho né? mais fácil, né? A gente estava falando antes de começar aqui, né? É. A preguiça, né? A deusa A da Deus da preguiça. preguiça, né? Vem por aqui que é mais fácil. Tu vai para lugar nenhum. Não Não vai, vai, não existe isso. exatamente. Mas são os cantos da sereia, né? Tem uma história que eu conto do flautista de Hamelin, né? Tem sempre uma melodia ali enganosa, né? Uhum. Para enganar os tolos, né? Sempre tem essa falácia, né? Ali, vem por aqui que é mais fácil, vem por aqui que é mais fácil. Eu também compartilho dessa ideia que eu não falo nem de odontologia, eu falo nós, como profissionais de saúde em geral. Nós cuidamos da coisa mais sagrada, né? É saúde, né? A vida humana e a Vida saúde humana, humana. Então exatamente. não dá para brincar de ser, vou só aqui brincar de ter um diploma, não dá, né? Uhum. E aí a física quântica ela vem para desdobrar, né, esse pormenor, né, que é muito invisível, né? Mas Eu tá lá. achei nesses artigos que eu estou te falando, a explicação para esses achados eu achei na física de partículas, na física quântica, né? E aí, quando eu comecei a relacionar tudo, é que surgiu a ideia, né? De falar, pô, eu sou professor de uma universidade, como você falou, universidade pública, estou lá e eu tenho que pelo menos tentar mostrar esse lado daí, E entendeu? tudo, né, do que a gente está resumindo aqui um pouco, tudo está relacionado com a física quântica, né? Essa planta, a taça que tu escolheu, a cor do teu Sim, tá consultório, tudo aí. a roupa que tu A veste, roupa que tu a veste, forma que você fala, a fala, o seu vocabulário, sim. a intenção. Hoje eu estava falando com uma cliente que quando eu não estou bem, eu desmarco os pacientes. Jorge, por quê? Porque eu vou passar para o paciente Sim. aquilo e eu não vou conseguir executar, tirar o melhor de mim. Eu não vou conseguir evocar o cirurgião, o profissional, ele vai ficar, sabe, tá onde? Não Eu não sei. sei se tu já percebeu isso, o que aconteceu comigo, Jorginho. Já tive situação que eu ia atender uma pessoa, quando ela entrou na cadeia, no consultório, na área do consultório, a gente se sentiu mal. Acontece bastante. A gente se sente assim, parece assim que vem uma pressão, uma carga, né? E você às vezes continua no atendimento e tal, mas quando acaba o atendimento, fala, nossa, nada deu certo com Você essa. sai da como se tivesse levado uma surra, né? Exato, sai cansado. Cansado. Sai cansado, É, cara. Então, o que que é isso? Às vezes o paciente está trazendo aquilo ali é. de fora, né? Então, isso que você faz aqui, por exemplo, na tua clínica é fantástico, né, cara? Por isso que eu tomei a liberdade de botar uma foto daqui Opa, lá na aula, é. porque esse ambiente, né? A natureza que você trouxe aqui para dentro, a música, o piano lá na recepção. Então, tudo isso daí, cara, A tem, aparência, né? tem, tem um O lado. ambiente. Não, mas lembra, tem o campo de Huygens. Sim, Então ele tá aqui, ó, tem um ser vivo aqui, tem um ser vivo, tá sim. tudo aqui Tem vida, tem movimentando, é movimento. vida, entendeu? É diferente se você vai para um lugar todo fechado, todo cheio de cimento e tal, por mais que tenha uma música de um som ambiente, é diferente, pô. Não resolve, né? É diferente, É. entendeu? Então a chance de a pessoa aqui
ter mais sucesso é maior. Por quê? Porque ela vai ficar menos ansiosa, a ambientação vai dar mais tranquilidade para essa. Isso tudo vai resultar, por exemplo, tu fazes uma cirurgia de implante, eu preciso. O pós-operatório, o que que é? O medo, é a dor. Isso aí já diminui a ansiedade, que Muito. já pós-operatório já tem menos dor, É. entendeu? Além Isso está da. comprovado em vários Eu vou trabalhos. compartilhar uma coisa aqui que eu faço, e há muito tempo eu faço, e esse ambiente tem a ver com o que eu faço há muito tempo. Eu não invento a roda, ninguém inventa a roda, né? Então, por exemplo, quando a mulher vai fazer o parto, geralmente o homem é convidado. É até lei, né? O homem pode entrar no parto. Antigamente não podia. Até o rei ficava lá fora nos partos, Uhum, né? Eu sempre coloquei o paciente com o acompanhante do lado. No começo eu não conseguia fazer muito bem, operar e conversar com o acompanhante. uhum, Conversar com o acompanhante e operar. Agora eu consigo, né? Fluente. É como tocar ali o piano, né? Já está uhum. fluente. Quando esse paciente vem só, ele fica extremamente nervoso, muito mais nervoso. Sim, Quando ele vem tem a com o segurança, né? acompanhante dele e quando ele ouve essa voz, muitas vezes eu não uso nem o ansiolítico ali, que é um protocolo. Eu não uso, eu não uso. Às vezes Uhum, eu não uso. O paciente não quer tomar, não quer ficar com sono depois, ele precisa fazer uma outra coisa. E às vezes é um procedimento de 20 minutos, um implante ali unitário, aqueles casos redondos. 20 minutinhos você uhum. faz, né? É. Às vezes não faz nem uma incisão, enfim. Então, isso melhora a performance do atendimento trans e o pós. E o pós-cirúrgico, assim, eu te recomendo a fazer uma receita de música. Eu tô te falando sério. Tô te falando Como sério, é cara. isso? Uma receita, quando a pessoa chega aqui, você pergunta os estilos de música que ela Ah, gosta. sim. Aí você estuda aqueles estilos, começa a ouvir alguns, né? Ó, Legal. essa música que é mais lírica, que é Sim, mais suave, que do seu estilo, da sua banda. sim. Quando terminar a Legal, cirurgia, você vai ouvir 20, 30 minutos todo dia, né? Como se fosse legal, uma medicação. Sabe por quê? Porque esses trabalhos que eu estou falando aqui já foram feitos. legal. Então, a música, ela vai liberar, além de mexer com a emoção, ela vai liberar é, algumas substâncias que são analgésicas. Então, vai diminuir a dor pós-operatória, tá? Além disso, ela vai diminuir a frequência cardíaca. Legal. Então, O edema, né? A pressão, né? exatamente, pressão arterial. Tudo a Tem ver. propriedades anti-inflamatórias indiretamente relacionadas a isso daí, no Perfeito. pós-operatório. E é, ela vai se sentir, como dizer assim, participando do processo, Sim. a pessoa. Muito bom. Tudo isso que eu estou falando aqui tem trabalho. Eu vou Sim, depois botar os trabalhos para você botar os links aí, pessoal. Tá em inglês, tá? sim. Mas dá para ler e dá para entender tudinho, entendeu? Então, assim, hoje eu faço isso, eu Legal. Eu recomendo vou, eu isso. vou Fazer anotar. uma receitinha de música Eu também. vou, Assim acre- como eu, você passa eu vou lá o acrescentar analgésico, passa a música. pro pós, Dentro né? do estilo que ela gosta, né? Sim, Ela tem afinidade. Se a pessoa, por exemplo, gosta de boi, tu não vai botar clássico. Se bem que eu sim. acho que o clássico é melhor. Mas tem música no boi que ela pode Sim. ouvir, entendeu? Tem uma playlist Tranquilo. do Davi Assayag que eu É. tenho, que é acústica, é a coisa mais linda do mundo. Que é Nossa. gravado de uma maneira mais suave, mais Com tranquilo, né? certeza, com Entendeu? certeza. Então, para cada situação tem É. esse estilo daí, né? Então, assim, por exemplo, você já ouviu falar nas fazendas iógicas lá da Índia? Já. Já? Então, para quem não viu, vamos só relembrar aí. O que que é as fazendas iógicas aí? Eles têm uma espécie de mentalizador, curador, né? O orador, vamos dizer assim, Sim. que faz uma uma meditação, uma intenção de bons pensamentos para a água que vai irrigar a plantação. Para a água que vai irrigar a plantação, passando como se fosse um reiki para aquela água, né? Sim. E aí o que acontece? Depois, quando é feita a colheita, por exemplo, colheita de tomate, colheita de alface, aquelas verduras que são colhidas, eles fizeram uma análise. Coisa linda. Aí, o que que eles perceberam? No tomate, por exemplo, 30% a mais de propriedades Nutritivos. nutritivas, né? De calorias. Então, o tomate tinha 30% mais calorias do que um tomate que não recebia aquela água. Outras coisas, vitamina C do tomate que tem.
tinha 25% mais vitamina C do que o que foi irrigado Provando que o desenvolvimento daquele que vegetal, foi irrigado com daquela a outra, fruta, no caso do tomate. que foi irrigado com a outra água. Então, assim, são vários trabalhos falando sobre isso daí. Entendeu? Na Inglaterra, por exemplo, algumas empresas de sementes que vendem sementes para os fazendeiros, eles já estão trabalhando com essas pessoas para elas poderem potencializar o poder da semente. Que sementes de alface, por exemplo, que recebem essa intenção, desses meditadores, elas produzem mais alface e mais rápido, aumenta a colheita também. Não se perde tanto que é uma coisa de alface que perde muita colheita. Então, são coisas que já tem aí, ó, que a gente não vê na mídia, não vê em lugar nenhum, entendeu? E tudo isso aí é o que tem essa relação com a física, Sim, né? No caso aí da sim, intencionalidade, dá intenção, né? por exemplo, que tem a ver com a cura à distância, né? A Sim, não localidade também. E como é que você explica isso? O cara não consegue explicar lá no artigo, mas a gente faz a consegue, relação não consegue. e É, acha uma a explicação. telepatia é uma coisa que a gente já ocorre, né? Só que a gente precisa de um instrumento, né? Que é o celular. Esse mês agora, de março, saiu uma notícia eles comprovando o teletransporte quântico de matéria. Eu creio. Parece coisa de Star Trek, né? Mas, Parece. mas não é não, cara. Parece aquele desenho do He-Man que abria um portal e ele saía no canto e já Não saía no sei se tu outro. viste aí também no final do mês agora, de março, os japoneses que criaram uma substância também que faz surgir, nascer dente rígido, normal. As células, né? Com as células. Você coloca lá a substância no alvéolo e nasce aquele dente que você quer. Eu Nasce acho, um premolar, eu nasce um acho molar. bom. Eu quero estar vivo porque quem vai fazer isso somos nós, dentista, né? Exatamente. Vai melhorar o Entendeu? nosso processo, né? Pois é. Então tem muita coisa aí, cara, sendo estudada e Sim, desenvolvida que a gente nem sabe. Células tronco, né, nesse caso aí. sim. Mestre Daniel, Na área de stem cells, né? qual a sua mensagem aqui para a gente, nesse bate-papo, acho que vai ter o segundo tempo, com certeza. Ah, tudo bem, tá tranquilo. Assim, o que o senhor, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar, não só para os seus alunos, mas de uma forma geral, para todo profissional de saúde que tenha consciência, assim, que ele tenha ou que possa criar essa consciência que o que a gente faz é muito mais do que a tecnicidade. Assim, dentro É. dessa visão, desse prisma que o senhor trouxe para a saúde. Bom, eu quero primeiro que tire uma barreira assim da mente, né? Uma visão materialista das coisas, que nós somos matéria também, mas a gente também é mente e também é espírito. Isso Sim, é um fato. Tá? Hoje, nós temos várias universidades no mundo que já têm no seu currículo de medicina as disciplinas de medicina e espiritualidade. E isso não é à toa, né? Lá na UEA nós temos também essa disciplina, só que é optativa, e nós temos também a disciplina de Fundamentos da Física Quântica para a Saúde, onde a gente sabe que já tem, mais do que conhecido, a parte da física para os equipamentos de tecnologia, para sim. obtenção de diagnóstico, imagem. Isso aí a gente nem entra muito, só cita nas primeiras aulas, e a gente vai mais na outra direção nas outras aulas, né? E por quê? Porque para o presente já, desculpa, e para o futuro, o profissional vai ter que entender isso daí. Perfeito. Porque se ele não entender, achar que a medicina é só dar remédio, só pedir exame, só dar remédio, ele vai ser o profissional lá da época de Roma, que fazia o sangramento para curar a febre, entendeu? E hoje você tem terapias, né, já que tem esses conceitos sendo consideradas por órgãos oficiais, como o SUS, reconhecendo o Reiki, né, como uma terapia complementar. Claro que ninguém vai se curar de câncer só fazendo o Reiki. Claro. Tem os outros tratamentos, né? Mas faz parte e ajuda no Uma coisa não tratamento. exclui a outra, né? E exatamente. Então, você que está na faculdade, que você que está estudando, às vezes você vai se deparar com um professor de uma outra época. Às vezes você tem um pai que é médico ou um pai que é dentista de uma outra época, entendeu? E claro que tem esse choque de gerações, mas o conhecimento, como eu falei, a ciência, ela é uma verdade dinâmica. Ela não é estática, né? Lembra do Galileu, Sim. entendeu? Então, assim como ele teve aquele problema lá,
mas era uma verdade. Essa outra verdade que está chegando com a descoberta das físicas de partículas, que já tem mais de 100 anos esse conceito, tá? Isso foi no final do século XIX, início do século XX, e depois, com a tecnologia, que se comprovou aquelas ideias, né? Do trio EPR, do Max Planck, né? De Schrödinger. Então, isso tudo hoje está sendo comprovado de 2010 para cá, né? E fica atento, porque essa vai ser uma das formas de você se diferenciar, né? Legal. Que o paciente vai perceber isso daí, né? Não só aquela coisa de produção, 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 que é importante, mas não traz a confiança, Sim. né? Que você que é profissional de saúde, você que tem que ganhar a confiança do teu paciente. E se você só ganha isso com conhecimento, sendo verdadeiro com ele. Se você não tiver essas duas coisas, você não ganha confiança. Ser, além de tecnicista, ser humano, né? É isso. Além de ser um Saber fazer, né? além Se de saber fazer, preparar. ser excelente, acima de tudo tá ser E humano. hoje, né, Jorginho, nas mídias sociais aí tem muita gente enganando muita Sim, muita gente. gente. É triste. Entendeu? É triste É isso aí. A gente triste. vê aí É triste. umas coisas chocantes, né? Pra não falar O outra palavra. o meu trabalho aqui em Manaus, no Brasil e na Terra, não é combater a pessoa, mas a ideia. Porque essa pessoa, se, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com ela, ainda vai existir outra, é a ideia. A gente tem que combater a ideia, porque a ideia, a má ideia, ela é perigosa pelo Ela contágio. é corrosiva, Ela é né? corrosiva, ela contagia. É. E aí não é uma questão de falar de um colega, mas a ideia que está sendo colocada para a futura E se geração. desconfie daqueles donos da verdade, né? É, Aquele dono da verdade você tem que desconfiar. Porque às vezes só assim que é certo, só é. assim que está As funcionando. modinhas, as tendências, as Exatamente. manipulações mercadológicas, as Exatamente. alienações Entendeu? mercadológicas, né? Olha, um ponto que faltou falar que é importante, né? Não sei se os telespectadores sabem. Nós, nós temos a nossa formação neural até os 25 anos. Então, veja bem, os alunos que estão ali no colégio, que estão na faculdade, às vezes até faz uma faculdade e termina antes de 25 anos. Essa formação neural, ela é influenciada por tudo aquilo que você é exposto, Até ali, né? entendeu? As experiências, o tipo de onda eletromagnética, como no caso tela, Sim. entendeu? Computador, de celular, tipo de música que você ouve, Alimento, né? entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que estuda um instrumento na infância, o estudo de um instrumento vai fazer gerar mais conexões neuronais, de neurônios. Então, como se ela estivesse dando uma bomba para o cérebro dela. Ela vai ser mais inteligente no futuro. Ela vai ser capaz de estudar línguas, de raciocinar cálculos, entendeu? De aprender com facilidade música. E, Instrumento musical, né? e o contrário também serve. Então, se você fica ouvindo só porcaria, só coisa ruim, só lixo, e você deixa também isso estar na tua casa para as tuas crianças, né? Você está, sem saber, sabotando a tua criança. É. Entendeu? Às vezes a gente percebe isso em algumas situações Por isso que eu- por mais claro que você seja, a pessoa não consegue entender aquela explicação. e como Entendeu? é que essa questão, né? Como é que ele foi exposto lá? Alguém cria aquela mídia lá, né? Platão já falava isso, né? Que você muda todo um comportamento social pela música que o governo oferece, Sim. né? É. Isso é uma coisa 400 anos antes de Cristo, né? Isso é muito sério, Aí é né? que a gente faz o link com a física quântica, né? O que é Sim, a física quântica? Física de partículas. Partículas são o que formam os átomos. sim. E tudo é vibração, pô. É. Entendeu? Lembra, 96% da matéria no universo a gente não enxerga e nem sente, entendeu? Ela Sim. é intangível. Entendeu? Por exemplo, antigamente, quando eu estava no colégio, quando a gente era criança, o professor falava assim: como é que a onda de rádio, de televisão, viaja de um lugar para o outro? Ah, ela viaja pelo ar. Não, não é pelo ar. Fora do planeta não tem ar. E ela continua viajando. Sim. Aí sai do paradigma do ar, né? Exatamente. É, Então, hoje sabe que ela viaja por esse campo de energia, sim. pelo campo de Huygens. E Entendeu? considerando que o senhor falou, né, que tudo que a gente vê só são 4%, tem 96 aí É, exatamente. não visto, né, não materializado.
Mestre Daniel, então, lhe agradeço pela oportunidade de senhor estar aqui, um presente para a humanidade, Ah, eu que agradeço aí, para mim foi uma honra. e que o seu trabalho é muito importante na Terra aqui. Não é só um trabalho dentro de uma universidade É, brasileira, vamos não. ver. É na Terra, porque eu uso um conceito que o propósito é maior do que o alcance. E nessa sua caminhada, nesse seu propósito, se eu alcançar uma pessoa, já cumpriu o propósito. Uhum. 10 pessoas, melhor ainda. 1.000, 100.000. Então, É, né? Está fazendo porque é o que tem que ser feito mesmo. Alguém precisava fazer esse trabalho dentro da saúde. a gente quer deixar uma sementinha assim, a gente está aqui para ser melhor, né? Para melhorar quem está perto da gente, Sim, entendeu? Se a gente contribuiu. não está melhorando e não está melhorando quem está perto da gente, a gente está fazendo as coisas erradas. Tá fazendo nada, né? É, tá fazendo nada. Então, muito obrigado, mestre. Isso aí. Obrigado, Jorginho. Obrigado. Olha, Prazer foi meu. assista esse podcast, você que é profissional de saúde, você que é acadêmico de saúde. Eu tenho certeza que essas instruções do mestre Danielson vai contribuir positivamente, não na sua carreira profissional, mas aquilo que o porquê você está nessa carreira, que é servir a humanidade, além da tecnicidade. Servir com humanidade, dar ao ser humano o que ele merece, dignidade e todo o amor que você tem para dar. Muito obrigado.